Pouca gente sabe, mas Interestelar seria dirigido por Steven Spielberg, teria uma história completamente diferente e até com alienígenas, meu caro. É isso que a gente vai contar aqui hoje, um detalhe de Interestelar que muita gente não sabe. Então, antes de tudo isso, antes da gente conversar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai ter todas essas experiências, todas essas informações que você não tem em outro lugar. Então, acompanha com a gente e bora lá contar essa história. Para começar, é importante dizer que a produção de Interestelar começou lá em 2006, que para quem não lembra, o filme foi lançado em 2014. Começou com o quê, meu caro? A Paramount queria fazer um filme sobre alguns estudos de um físico chamado Kip Thorne, né? E aí, ele já tinha os estudos dele e tudo mais, e aí era em parceria com a DreamWorks, né? Que hoje a gente conhece muito como Shrek, Gato de Botas, todas essas animações. E aí eles iam ajudar a produzir o filme. E aí contrataram nada mais, nada menos que um cara chamado Steven Spielberg. E ele gostou muito do projeto, falou, cara, mas a gente tem uma história bem legal aqui. E aí contratou um cara chamado Jonathan Nolan. Aí você para e pensa e fala assim, eu conheço esse sobrenome, mas o primeiro nome não. Jonathan Nolan é o irmão de Christopher Nolan. Sim. Ele foi contratado para ser o roteirista desse filme. E aí o Jonathan Nolan ele foi contratado para escrever o roteiro. O Spielberg trabalhou um ano nesse projeto, né? E aí só que o Spielberg teve algumas questões lá. A DreamWorks quebrou o contrato que tinha com a Paramount e aí foi para outro estúdio. E isso fez com que Spielberg saísse do projeto. A gente sabe que o Spielberg, né, por vários outros filmes que ele fez, Contatos Imediatos, ele fez o ET, ele fez Minority Report com Tom Cruise, ele fez IA, que é um filme ali que vai acompanhar um robô que quer ser uma pessoa, um jovem de verdade. Ele foi contratado porque ele tem esse tom, ele tem esse negócio com espaço, ele sabe fazer essas coisas. Ficção científica, né? Ficção científica. E aqui, cara, infelizmente o projeto foi decaindo, mas para a alegria de todos, porque frase do próprio Spielberg, esse filme foi muito melhor na mão do Nolan do que seria na minha mão. Exatamente. Então a gente sabe que às vezes o mal vem para o bem. E o Spielberg, por mais que ele seja um baita diretor, o Nathan vai citar aqui algumas coisas que iam ter nesse filme, que de verdade, vendo o filme final hoje, não faria nenhum sentido e não seria legal como foi. É, igual o Arthur muito bem comentou, porque o Spielberg ele é conhecido por vários filmes de ficção científica, mas um lado mais de aventura, tudo mais. Um lado mais lúdico da parada. Exato, e aí o Interestelar, ele originalmente foi planejado com o Spielberg, né, pra ser um clássico da ficção científica. E o que mudou depois, tudo bem que ele é um clássico ainda, mas não de um jeito que o Spielberg tinha na visão dele. Ele não é um ET, sabe? Um negocinho Sessão da Tarde. Ele é um dos melhores filmes de ficção científica. Exatamente. E aí, a ideia do Spielberg era... Uma das coisas era ter um romance mais aprofundado do Cooper e a doutora Brand, né? Isso. Que é o Matthew McConaughey e a Anne Hathaway. Coisa que o Nolan mudou um pouquinho. Tem um pouquinho... na minha interpretação... Tem um pouquinho, mas não é o mesmo nível que o Spielberg queria que tivesse. Exato, e aí eu vou fazer comparativos porque fica mais fácil de entender, tá? O Nolan, o que ele planejou? Eles, quando tem aquela ajuda lá no final, é de seres humanos no futuro, que lá na frente descobriram como voltar no tempo, tudo mais, e ajudar o pessoal do passado, porque ali seria um fato muito importante para a sobrevivência da humanidade. Isso. Que é a famosa cena do fantasma que tem ali. Exato, que é aquela caixa tridimensional que o Cooper entra. Isso ali mesmo. Quem viu aquilo foi os seres humanos do futuro. Pro Spielberg, quem ajudaria seria o alienígena. Já seria uma raça alienígena totalmente diferente. Exato, aí o Nolan falou assim, não, vamos trocar isso e colocar como se fossem os seres humanos do futuro. E aí, o que é legal também de comentar, meu caro? O filme, o Kip Thorne, quando ele construiu tudo isso, ele falou assim, eu aceito vocês fazerem com a minha participação, que ele virou produtor executivo. Só que tem que ser tudo pautado na ciência. Não dá nada pra fugir. Não dá pra colocar achismo, não dá pra colocar outra coisa além de ciência. E aí, o filme, o ponto central dele é esse. E aí, enfim, aconteceu, a DreamWorks quebrou o contrato, então o Spielberg saiu, o Jonathan Nolan falou assim, eu tenho a pessoa certa pra assumir esse filme aqui. Cresci com ele. Exato, e aí, assim, o filme entrou em um limbo, né, porque como a gente falou, tudo isso aconteceu lá em 2007, entrou em um limbo de produção, e aí apresentou esse projeto para um cara chamado Christopher Nolan. O que o Nolan fez? Ele mudou tudo, manteve, lógico, os estudos do Kip Thorne, tanto que ele sentou com o Kip Thorne, fez várias reuniões,
o Nolan chegou a visitar, tipo, a NASA, assim, pra ver como que algumas coisas funcionavam e tudo mais. E ele falou assim, eu vou mudar aqui um pouco e eu vou colocar algumas questões que eu acho que é melhor pra esse filme funcionar. Que é tirar um pouco o lado emocional de ter um romance da Dra. Brand com o Cooper. E eu vou colocar uma figura aqui diferente, vou colocar a filha Isso. do Cooper. Até porque no original do Spielberg não era uma filha e um filho, eram 2 meninos e a Dra. Brand, ela ia ser o ponto focal do porquê ele tá fazendo isso, do porquê ele queria voltar, não ia ser a filha dele como foi tão bem feito, tão perfeito que o Nolan fez. Exatamente. E aí o que o Nolan queria trazer? Eu vou tirar um pouco menos de explicação e eu vou colocar um método mais filosófico e até interpretativo. Sim. Até o final ali. O final, tipo assim, pô, eu escolho acreditar se o Cooper encontrou ela ou não. Ou eles poderiam, sei lá, ter dado tudo errado e ela, a Dra. Brand viveu lá sozinha. Isso. Então essas foram algumas mudanças ali do Nolan. E é até legal comentar porque quando o Nolan entrou, ele chamou nada mais, nada menos que um compositor, que é o nosso querido Hans Zimmer. E aí a história é muito legal também aqui de comentar nesse vídeo. Ele chegou no Hans Zimmer e falou assim, ó, eu tô fazendo um filme. Hans Zimmer, que já tinha trabalhado com ele lá em Batman, Cavaleiro das Trevas. Caiu no golpe de novo do Nolan. Eu vou trabalhar aqui em um filme. Ah, tá, mas eu vou fazer uma carta aqui pra você e tudo mais. E o que tava nessa carta? Era uma história de amor entre o pai e uma filha. Aí, beleza. E o Nolan, tipo, não, quando você terminar, você me avisa. Aí, ele começou a fazer e tudo mais, aí ele ligou, aí ele falou que quando ele ligou pra casa do Nolan, quem atendeu foi a esposa do Nolan. Falou assim, o Nolan tá aí, tá sim, não sei o que. Avisa pra ele que eu terminei a trilha sonora, não sei o que. Falou que o Nolan pegou e foi imediatamente lá pra casa do Hans Zimmer. Aí o Hans Zimmer colocou pra tocar, falou que o Nolan ficou, mano, maluco, assim, falou, caracas, que da hora. Aí o Hans Zimmer falou, tá bom. Mas o que é o filme? Você me escreveu só uma carta. O que é esse filme? Aí ele começou a falar da teoria da relatividade, do espaço, que o mundo vai estar acabando, que não sei o que. O Hans Zimmer falou, mano, você é maluco, velho. O que tem a ver com um pai e uma filha? Eu só fiz uma história de amor. Aí ele falou assim, aí que tá. Isso aí é a essência do filme. Cara. Você entendeu completamente. E aí a trilha sonora ficou, e tipo assim, hoje, particularmente, eu acho que é a melhor trilha sonora do cinema, que é muito clássico, mano, é muito clássico. Eu coloco pra escutar no Spotify. É muito bom. Tão boa que é. E outras curiosidades disso daí também, é que igual, o monolito que a gente tem ali, o robô, né, que ele não era pra ser, no original, um robô da forma que a gente viu. Ele era pra ser um robô humanoide, mais ligado, tipo, com C3PO ali, que o Spielberg gostava, ele era pra ser mais ligado com o filme que ele fez, que é da IA, que é aquele robô que quer virar pessoa. Ele era pra ser humanoide. Já ia mudar muita coisa, já ia mudar a forma como a gente interpreta muita coisa. Então acho que tem vários momentos. Uma das pautas principais pra mim é que no filme original do Spielberg, eles só iam visitar o planeta de gelo. A gente não teria toda aquela cena sensacional do planeta de água lá, com aquelas ondas gigantes. A gente não teria o outro planeta que eles foram visitar e só iria pro planeta de gelo. E quem ia estar lá no planeta de gelo, meu caro Nathan, você sabe? Matt Damon? Não ia ter o Matt Damon. Ia ter alienígenas e toda uma civilização já pré-construída de robôs humanoides. Por quê? Quem ia ter chegado antes de todo mundo lá nesse planeta? Quem? Os chineses, meu caro. Os chineses teriam mandado uma sonda, um grupo anos antes. Eles teriam batalhado com os alienígenas. Perderam, só teria sobrado os robôs. E quando o Cooper chegasse lá nesse planeta, já estaria dominado com os alienígenas em parceria com os robôs dos chineses. É loucura, né? Porque assim, era pra ser totalmente diferente. E Interestelar ficou, né? Como a gente conhece hoje. Eu acho que... Eu gosto muito do Spielberg, gosto muito dos filmes dele. Só que eu acho que na mão do Nolan... mudou completamente, o Nolan fez o trabalho certo. Certos diretores foram feitos pra fazerem determinados projetos, né? Eu acho que o Nolan fez isso. Vou falar aqui uma curiosidade adicional, é meu filme favorito. Assisto ele até hoje, tive a oportunidade de assistir ele no cinema recentemente, é muito legal. E foi muito legal isso que o Nolan trouxe, né? Ele ainda conseguiu deixar o filme muito emocional, só que ele pegou por exemplo, o tempo, que é algo científico, digamos assim,
só que ele colocou amor relacionado ao tempo com a filha do Cooper, então foi muito legal. Aquela parte de Eu Sou Fantasma traduz muito isso, né, o amor através do tempo e o que um amor entre o pai e uma filha que foi capaz de salvar o universo. E aí o Nolan fez tudo isso. A única parte, meu caro, que não foi científica, assim, é o que acontece dentro do buraco negro, porque assim, ninguém hoje ainda sabe o que acontece lá dentro. Então a única parte que a gente pode falar assim, isso não é pautado na ciência, é quando tá acontecendo lá dentro. E aí o Nolan com o Kip Thorne falou assim, tá bom, a gente não tem uma parte científica de tudo isso, então eu vou trazer mais pro meu lado cinematográfico do que eu interpreto que pode acontecer lá dentro. E essa cena foi a que seguiu o filme. O buraco negro levou muitos anos para ser feito ali, aquela edição, tudo. Tanto que até tempo atrás, né, quando saíram mais imagens de um buraco negro verdadeiro, aquilo ali era uma representação, então era usado em trabalhos científicos, nas faculdades e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho que o Nolan fez muito profundo, e o Spielberg é muito bom também, mas eu acho que não chegaria nesse ponto. E aí, era isso que a gente queria trazer aqui. Um detalhe que muita gente não sabia sobre Interestelar, e é uma história muito legal, porque, assim, muita gente fala assim, pô, o Nolan começou o projeto lá do início, tudo foi do jeito dele. Não. Começou com outra pessoa, começou com outra produtora, começou com outro diretor. Com outra história. Por mais que o Nolan mudou muita coisa, já tinha algo lá atrás que ele chegou e falou assim, não, deixa eu dar um tapinha aqui, um tapinha ali, e foi do jeito que a gente viu. Eu acho sensacional, porque eu acho que o Nolan transmitiu um pouco mais de realidade, um pouco mais de drama, ele construiu uma outra história. Eu acho que com o Spielberg poderia ser um filme muito divertido, muito legal, mas ia ser mais um filme, um classicão, talvez Sessão da Tarde. Sim. Aqui não, a gente tem um filme sério que é mostrado em várias escolas, pautado. Eu lembro que o Buraco Negro que eles fizeram anos depois foi comprovado que se parecia muito com o Buraco Negro verdadeiro. Então, cara, excelente filme, excelente escolha do Nolan. Graças a Deus tivemos Nolan pra fazer esse filme. Exatamente. E aí, pra você que gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, comenta aqui se você já assistiu Interestelar, qual é a sua opinião sobre o filme, e se você falar assim, pô, por mais que eu ache o filme bom, eu acho que ficaria melhor na mão Spielberg. Você concorda com isso? Deixa aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal, hein? Até a próxima. Nóis.